pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de psicologia, e hoje vamos falar mais um pouco a respeito de Jung. Então vamos estar falando um pouco da ligação de Jung com a religião, com o religar. Então uma das críticas que se faz a Jung, e um dos motivos assim que Jung sofreu sérias críticas e até repulsa da parte de alguns durante a sua época, é a questão da ligação direta dele com a religião. Então, o Jung, ele tinha uma maneira de trabalhar a religião bem específica, bem característica dele próprio, e que acabou gerando muitos conflitos de opiniões, tanto na sua época, quanto geram até hoje. Então, uma das críticas muito leigas assim que a gente vê sendo feitas a Jung é como se o paciente chegasse para ele no consultório e ele entregasse uma Bíblia e um terço e mandasse o paciente para casa rezar. Alguns fazem críticas que dá mais ou menos essa impressão. E que é uma noção completamente errônea e completamente leiga da forma como o Jung ele vê a religião. Então, como que o Jung vê a religião e o porquê o interesse dele nessa temática? O Jung, ao decorrer das suas viagens, das suas pesquisas, quase pesquisas antropológicas, realmente conhecendo outros povos, outras culturas, outras formas de pensar, ele notou algumas características que se aplicavam a todos esses povos. Isso são chamados posteriormente por ele de arquétipos. Então, para quem quiser saber um pouco mais a respeito disso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link do vídeo que fala sobre arquétipos. Um desses arquétipos que o Jung constatou e percebeu na maioria, se não em todas as culturas a quais ele teve acesso, foi a questão do arquétipo de Deus. Então ele notou que em todas as religiões, em todas as civilizações ao decorrer da história, haviam religiões. Então haviam formas de se ligar a algum tipo de divindade superior, havia uma crença em algo para além da vida, em algo superior ao físico. E isso despertou curiosidade do Jung. Qual é essa necessidade que o ser humano tem de estar se religando a uma origem? Desde lá, remontando à Grécia Antiga, aos egípcios, com os deuses que eram os faraós, ou no caso dos gregos, os Zeus, Hera, Atena, Ares, enfim, os deuses do Olimpo. Desde essa época, essa necessidade das civilizações de se conectar com algo, então que seria exatamente, inclusive, a terminologia religião teria como definição religar, religação. Então seria um religar com algo inicial. E aí isso despertou muita curiosidade do Jung. Qual seria essa nossa necessidade como humanos de estar se religando a algo? De estar indo em busca de uma origem, de uma explicação de onde viria a vida, de onde viria o planeta, de onde viriam as coisas. Isso é que Jung busca estudar nas religiões. Então ele estudou religiões ocidentais e orientais, ele estudou uma gama de religiões muito grandes. Ele foi para o Zen budismo, ele foi para várias religiões, foi para os agnósticos, foi para várias religiões para estar analisando a forma de pensar dessas religiões e estar buscando entender o que demanda no ser humano essa necessidade de religação a algo. E essa é a perspectiva que Jung traz de religião. Então, essa crítica leiga de se colocar o Jung como se fosse um mago místico, que é fora do real, totalmente fora da questão científica, é uma coisa bastante preconceituosa. Apesar de muitos seguidores do próprio Jung verem ele de uma maneira mística, o Jung em si ele estudou as religiões de uma maneira científica. Obviamente ele tentou levar, como diz um professor meu, inclusive junguiano, ele tentou empurrar a barreira que separa a religião da ciência, ele tentou empurrar o máximo possível para abarcar tudo que fosse possível encaixar dentro da visão científica da sua época.
mas ele não fazia religião dentro da psicologia, dentro da ciência. Ele levou a ciência para dentro da religião, então é importante destacar isso. Ele foi estudar como a religião funcionava e funciona para os indivíduos, qual a importância disso para o sujeito, mas ele não trouxe a religião para dentro da terapia. Ele levou apenas a ciência em busca de conhecimentos acerca da religião. É importante estar estudando a respeito disso, estar averiguando essas questões, para não estar fazendo críticas leigas e estar interpretando de modo superficial uma teoria que realmente é uma teoria válida, é uma teoria com muito a contribuir para a psicologia. É importante também destacar que falo a partir da minha perspectiva, a partir de um ponto. Então, eu sou mais tendencioso para a psicanálise do que para a teoria analítica do Jung. Então, estou falando a partir de uma perspectiva de alguém que estuda muito mais a psicanálise do que necessariamente o Jung. E estou falando a partir de uma perspectiva de um ateu. É importante destacar isso para que se entenda que há certas tendências sempre no nosso discurso. Mas eu jamais faria críticas leigas como se fazem de que Jung seria um líder espiritual e não um psicólogo. Jung sim tem uma teoria psicológica muito interessante, uma teoria psicológica que é muito válida e que se aplica a muitos pacientes e que consegue promover bem-estar psíquico de muitos pacientes, muitas pessoas que se encontram com esta teoria. Obviamente, como eu sempre digo, cada teoria vai encontrar seus pacientes e vai desencontrar outros. Então, uma teoria não é aplicável a todas as pessoas e aí cabe realmente o paciente, no momento da terapia, estar analisando se aquela teoria realmente está de acordo com o que ele espera. Enfim, esse é apenas um esclarecimento relativamente superficial da questão do Jung com a religião, entender que essa busca dele pelo conhecimento religioso é uma busca pelo entendimento da necessidade das pessoas de religação e não uma questão de estar trazendo religião para dentro da ciência. Obrigado a todos pela atenção, se inscrevam no canal, clique em gostei no vídeo e até um próximo vídeo.